Quantas vezes já te disseram para desistir? Coisas do tipo, aceita que dói menos, não mexe com isso não. Mas e se desistir não significar apenas deixar de lado um projeto, um sonho, mas condenar seus filhos, seus netos e bisnetos a viver num mundo muito mais pobre, mais injusto e menos feliz? Você se sentiria confortável com essa opção? Isso me veio à mente há 2 meses. Eu fiz um check-up, né? De vez em quando a gente faz um check-up de saúde, e isso envolvia também um check-up da parte psicológica. E no retorno do check-up psicológico, que foi virtual, a psicóloga me perguntou o que eu fazia da minha vida, né? O que me motivava, que dava sentido, que eu identificava como algo que me colocava para frente, para cima, que me dava vontade de viver, de realizar. E eu falei então do projeto Educar para a Vida Plena, falei que nesse projeto eu trabalho a parentalidade baseada nas forças, a educação para o bem-estar, sempre baseado na psicologia positiva, e que eu vinha com uma campanha, um movimento que estava me mobilizando bastante, que era o bem-estar estrutural. E ela perguntou então, mas o que é bem-estar estrutural? Eu falei, o mundo está como a gente vê: desigualdade, injustiça, fome, imigração compulsória, guerras. E quando a gente analisa a sociedade, as pessoas falam em machismo estrutural, racismo estrutural. Então a nossa proposta é trabalhar para inverter esse movimento, para que a gente crie juntos uma sociedade onde haja o bem-estar estrutural. Mas o que significa isso? Ela me perguntou. Olha, tudo que for criado numa sociedade, todas as leis, todas as políticas públicas, todas as empresas, todas as organizações, afinal, toda empresa, toda organização para existir, ela pede autorização, né? A sociedade autoriza que se crie um banco, uma escola, uma empresa X ou Y. Todas as estruturas criadas por esse coletivo deveriam ter como parte da sua missão promover o bem-estar das pessoas. Então, na sua criação, já tinha que responder a pergunta: isso vai aumentar o bem-estar? Vai promover o bem-estar? Vai deixar as pessoas melhores, mais felizes? Senão, nem deveria existir. Bom, expliquei assim resumidamente. Ela olhou para mim e falou assim: nossa, mas isso é muito utópico, né? Isso me fez lembrar um outro caso. Eu trabalhei em banco, né? 30 e tantos anos no banco. E às vezes, quando eu chegava num novo setor, chegava com ideias, né? Muitas vezes como gestor, inclusive, e você propunha um projeto. E aí era muito comum alguém que já estava lá há mais tempo falar assim: eu já vi esse filme antes, isso aí não funciona não, nem tenta, nem perde seu tempo. Mais ou menos assim. E isso me fez lembrar de um conceito que nasceu até antes da psicologia positiva, com o criador da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, mas que estudou antes a questão do desamparo. E o que é o desamparo? É quando você chega naquele ponto em que você acredita que nada do que você faça vai adiantar, vai mudar a realidade. Você se sente assim nessa condição de desamparo. E nas experiências do Seligman com alguns animais, ele chegou então ao conceito, à ideia do desamparo aprendido. E o que seria isso? Assim, bem resumidamente, você pega um animal, coloca em determinada situação. Vamos supor 2 esteiras paralelas. Você coloca o cachorro ou o rato numa esteira. Aquela esteira em determinado momento dá choque. Até que ele tem a ideia de pular para a esteira do lado e para de sentir choque. Então, toda vez que ele está na esteira e ele leva o choque, ele pula para a esteira do lado e o choque cessa. Ele aprendeu que ele pode se livrar daquela situação desagradável. Mas, se você faz essa experiência e depois muda um dos fatores, ou seja, mesmo que ele mude de esteira, ele continuará sentindo choque. No começo, ele ainda tenta mudar de esteira quando ele recebe o choque. Mas depois, como ele recebe o choque, tanto faz se ele está aqui ou ali, ele simplesmente desiste. Ele toma o choque e ele não tenta mais mudar de esteira, entende? Ele nem tenta mais mudar de esteira. E ainda que você volte àquela condição inicial, uma esteira dá choque, a outra não, quando você coloca ele na que dá choque e aplica o choque, ele fica ali.
ele já não tenta mais ir para a esteira do lado. Ele aprendeu a situação de desamparo, a total impotência, poderíamos dizer assim. Então voltemos à palavra utópico ou utopia. Nós precisamos resgatar a ideia de utopia. A utopia que nos leva para frente, que nos faz sonhar, que nos serve de bússola, de norte. Sem utopias a gente se limita a gerenciar o que existe, a se adaptar ao que existe, a tentar consertar o que existe, quando muitas vezes é preciso que a gente se desvencilhe dos modelos antigos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra a nossa intenção mais profunda, busque sintonia com algo maior do que a mediocridade que vem nos guiando, mobilize nossas forças criativas, inclusive usando a inteligência coletiva, que é a união de pessoas pensando numa mesma direção, mas se desapegando dos interesses meramente particulares, se desapegando dos velhos modelos, dos preconceitos, das dores, dos ódios, das velhas práticas, dos condicionamentos, e buscando soluções frescas, novas, soluções que realmente nos conduzam para caminhos mais luminosos, mais harmônicos, mais justos, mais felizes, onde haja mais bem-estar para todo mundo. Utopia não é um lugar onde a gente vai chegar, é um norte, como a estrela guia, né, que nos aponta ali uma direção. Eu costumo perguntar no início das minhas palestras, que mundo nós queremos criar juntos? Eu posso perguntar aqui também, que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos? Eu posso dar um exemplo mais do que concreto. Hoje, acabei de ouvir a notícia de que em vez de tributar os super ricos, ou seja, tirar um pouquinho de quem ganha muito, de quem tem muito, de quem concentra muita riqueza, querem tirar recursos da educação e da saúde. Tirar recursos da educação e da saúde. Nós tínhamos que estar colocando mais recursos para a educação e para a saúde, que são elementos básicos do bem-estar das pessoas. Não é assim que nós faremos uma sociedade onde haja o bem-estar estrutural. Mas quem estuda a psicologia positiva a sério sabe que quando a gente fala em esperança, em otimismo, a esperança como força de caráter é não só acreditar, mas trabalhar para que esse futuro desejado aconteça. E é essa a nossa proposta aqui. Precisamos de utopia não para fugir da realidade, mas para recriar a nossa realidade. Cada vez que a gente escolhe fazer apenas o que é possível e não o que é necessário, a gente está aumentando o nosso nível de mediocridade. Mas quando você ousa imaginar, ser criativo e agir na direção desse futuro desejado, você abre caminho para um mundo melhor. Nós não precisamos fazer tudo de uma vez, a gente precisa começar e agir com intenção e direção. Essa é a nossa proposta aqui. Quando a gente fala em parentalidade baseada nas forças, a gente está falando em cultivar as bases do bem-estar, desse bem-estar que a gente deseja que se torne estrutural, já desde a família, desde os primeiros anos de infância. Quando a gente fala em educação para o bem-estar, a gente fala em cultivar esses pilares do bem-estar na escola, complementando o trabalho que se iniciou em casa. E quando a gente fala em bem-estar estrutural, a gente fala em ir transformando as nossas estruturas sociais para que elas estejam mesmo promovendo o bem comum como deveria ser em todos os casos. E se você carrega em você um pedaço ao menos dessa utopia, eu te pergunto, qual o primeiro passo que você pode dar ainda essa semana? Que pequenos gestos, ações, conversas, providências, sugestões, mudanças você pode fazer que podem refletir no futuro na direção dessa sociedade do bem-estar estrutural? De que interesses talvez você precise abrir mão para distribuir melhor o bem-estar entre as pessoas? Que outros cuidados você deve ter em relação à sua criança para que ela, além de se alimentar bem, aprender matemática, português, tomar as vacinas, cuidar da saúde do corpo e da mente, possa também cuidar do autoconhecimento, fortalecer seu sentimento de autoeficácia, conhecer suas forças
pessoais, encontrar sentido na vida dela, cultivar relacionamentos positivos, significativos, se sentir realizando algo, fortalecer sua resiliência. O que você pode fazer nesse sentido? O que você precisa aprender para poder se transformar ou se aprimorar como esse agente de florescimento da sua criança? Agente consciente e intencional, como eu digo, do florescimento da sua criança. Sabe, uma das coisas que mais me fascina no estudo das forças de caráter e de outros pilares da psicologia positiva é constatar de uma maneira muito clara e hoje cientificamente estudada de que nós podemos fazer muito mais e melhor. Nós estamos aquém, nós estamos como aquele grande avião totalmente automatizado, computadorizado, capaz quase de voar sozinho, um fruto da maravilhosa engenharia aeronáutica, mas que não sai do chão, que não ousa ir para o céu, onde ele revelaria o seu maior potencial. Nós estamos taxiando com esse avião gigante, batendo nos postes, nos fios, nos carros, nas pessoas, como elefantes numa loja de cristal, porque nós nos conformamos ou acreditamos que não podemos fazer mais, ou, como disse a psicóloga, isso é muito utópico, não é? Uma última palavra: coragem. Há uma virtude estudada pela psicologia positiva que é a da coragem, entre outras. E as forças de caráter da coragem são bravura, que é a própria coragem de ir apesar do medo, perseverança, que é não desistir fácil, que é insistir, que é tentar de novo, integridade ou honestidade, nós sermos coerentes com os nossos valores, com os valores que a gente diz abraçar, com essa utopia, com esse sonho de fazer uma sociedade realmente boa, justa para todos, e entusiasmo, vontade de fazer, garra, gana. É o que eu desejo para você, é o que eu quero para mim também, para que a gente possa chegar nessa sociedade do bem-estar estrutural. Faz sentido para você? Me diz aí se você acha que eu estou delirando e se você acha que eu devo ligar para a psicóloga, aquela mesma psicóloga, e marcar uma sessão urgente com ela. Até o próximo.